Os filósofos já falam isso, que normalmente você não pode contar com as pessoas próximas. Normalmente você vai expandir em lugares que as pessoas não te conhecem. Exato. Porque um líder, ele tem que estar bem. Porque é ele que está ali comandando o barco. Então, assim, eu entendia que para eu liderar pessoas, eu tinha que estar bem comigo. O mais importante dentro da empresa é as pessoas. E se eu conseguir entender esse movimento, para quê? Eu tire de você o que você tem de melhor, eu aproveite o que você tem de melhor. E eu, como líder, consiga te capacitar para que você melhore o que não está bom, nossa, isso tem uma potência e isso gera o resultado. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um podcast Você Vem Sempre Aqui e hoje eu tenho uma grande felicidade de receber essa pessoa que eu gosto muito. Carla, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E ela que é mentora de líderes, criadora do Método Voz, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse método, que eu quero saber tudo. Ela tem mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, eu não acreditei, mais de 30 anos, não parece, tá? E a Carla, ela ensina a viver a liderança com clareza, presença e propósito. É isso mesmo, Carla? Seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro, né? Obrigado. Você sabe que é recíproco, né, Carla? A gente vem aí torcendo um pelo outro, Verdade. acompanhando a trajetória. Muitas mudanças e mudanças positivas. Eu gosto disso, eu gosto do movimento, da evolução. E é um prazer estar aqui com você. Boa. E é isso mesmo. Excelente. É isso mesmo. Ô, Carla, e eu não posso deixar a brincadeirinha do nosso podcast aqui, né? Que você vem sempre aqui. Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Sempre que você me chamar, eu venho. Se tiver café, melhor ainda, né? Melhor ainda. Com café e água e um bom papo. É isso aí. Se deixar, a gente fica horas aqui, né? Pessoal, então fiquem com a gente aí. E só para lembrar, ô, Carla, eu acho muito engraçado, eu tava fazendo uma conta esses dias, 75% das pessoas que assistem o meu canal ainda não estão inscritas no canal. Então eu já vou pedir para que vocês fortaleçam aí a presença do canal no YouTube. É importante que vocês cliquem no botãozinho ali, depois eu vou pedir para a produção colocar aqui, né, aquele barulhinho que faz, né, o tim-tim, clique aqui. Eu tô inscrita, tô com o sininho Boa, ativado. É isso aí. Tem o sininho também. Tô curtindo, tô acompanhando, só tá vindo gente de peso aqui, tá demais, É hein? isso aí. Obrigado, Carla. E você que está nos assistindo, então fica ligado que você vai hoje ter uma super aula, uma aula de resiliência, de poder, uma aula de autoestima também para as mulheres aí que estão empreendendo, que estão nos negócios, para os homens também que precisam dessa liderança, dessa comunicação. Mas antes de mais nada, eu acho que é legal começar com uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu não fiz essa pergunta para você ainda, Carla. Como que começou tudo isso? Como que foi essa transição de carreira? De onde surgiu o Método Voz? Mas vamos lá, conta um pouquinho da Carla. Vamos lá. Você quer que eu comece lá de trás ou comece da ideia da transição da carreira? Carla, eu gosto muito que você conte a sua história, porque aqui no Você Vem Sempre Aqui, as pessoas elas têm os bastidores dela. E a sua história, ela é assim algo que impacta muito a vida das pessoas. Então conta aquela Carlinha de Cascavel, conta pra nós. Eu sempre falo justamente isso, Pedro. Todo mundo tem uma história, né? Perfeito. E a sua história é única. E eu sou nascida em Cascavel, venho de Cascavel, moro aqui em Londrina há 20 anos. E comecei a trabalhar com 14 anos. Mas é muito interessante porque eu venho de uma família classe média, estudei em boas escolas, fui muito bem criada, muito bem tratada, era o xodó da família, né? Fui muito mal acostumada, mas assim, a minha mãe sempre me deu a noção da importância de trabalhar, de estudar, da resiliência, de ter propósito. Então, com 14 anos, ela me colocou num estágio na Caixa Econômica Federal. Olha só, essa mãe aí teve uma visão, né? Uma visão. E isso foi muito importante porque eu fiz o estágio na Caixa Econômica. Logo que terminou o estágio, foram 2 anos, o meu pai passou por uma falência. Caramba! Bem naquele período do Plano Collor. Então, assim, a gente tinha uma vida confortável, mas não éramos ricos. Meu pai tinha uma empresa, uma indústria de móveis planejados e ele trabalhava focado no comercial, ele não fazia residencial. E meu pai quebrou e foi um momento bem difícil, só que
O que é muito interessante, como minha mãe sempre me trouxe essa consciência da importância de eu construir a minha história, a minha vida, ok, quebrou, difícil, mas vamos arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer. Então, e você ali tinha esses 15, 16 anos, mais ou menos. 16 para 17 anos. E você já entendia tudo assim, Carla, que estava acontecendo? Sim. Tipo, porque, poxa, imagina você ter uma vida e da noite pro dia tudo aquilo vai pro espaço, né? Foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu, né? Meus pais se separaram, daí não só por conta disso, coisas que acontecem na vida, enfim. E nesse momento, daí tinha minhas tias, eu até gosto muito de homenagear as mulheres da minha família, não... Porque a minha família, eu acho que é tudo importante. Eu tive pais excelentes, meu pai e minha mãe, os homens da minha família são maravilhosos, mas assim, naquele momento, nós sempre nos apoiamos. Então, as minhas tias não deixaram cair o meu padrão de vida. Olha só. Ajudavam muito a minha família, porque é um momento difícil. A minha mãe passou por uma depressão naquele momento, então foi uma reconstrução. E tá tudo bem, então vamos em frente. Daí, nesse meio tempo, o meu pai, na época, é engraçado, né? Porque os filósofos já falam isso, que normalmente você não pode contar com as pessoas próximas. Normalmente você vai expandir em lugares que as pessoas não te conhecem. Exato. E na época o meu pai pediu emprego para mim, para alguns amigos dele. Meu pai patrocinava, foi presidente do Automóvel Clube, patrocinava lá o autódromo, as corridas, fazia parte do Rotary Clube, apoiava, levava funcionários para trabalhar. E meu pai pediu emprego para alguns empresários de Cascavel na época, para me empregarem. Ninguém me empregou. Você tá brincando? Não. Ninguém me empregou. E você acredita porque eu tenho os meus porquês, assim, que eu acho. Que é o ninho, né? É onde a gente nasceu, parece que a gente não é visto da forma como a gente deveria, né, Carla? Eu não sei se é isso, se é aquela história das relações frágeis, né? Pode relações ser. Comerciais. Naquele momento, meu pai não tinha mais nada para dar em troca, enfim. Pode ser também. Perdeu a credibilidade. Você sabe que no Brasil é muito injusto, né? O empresário não tem direito de falir. Parece não pode, que né? Não pode, Parece né? que cometeu um crime, né? Exatamente. Parece que cometeu um crime. É um horror isso. Mas, ok. Aí eu fui procurar emprego. E era muito interessante que, embora eu seja muito expansiva, naquele momento eu não era uma pessoa que conversava com todo mundo em todo lugar. Hoje eu converso com todo mundo, né? Ah, você? Para na rua, converso com todo mundo. A Carla é a próxima vereadora ainda. Acho que não. Vem aí. Não, política não. Política não é meu forte. E daí encontrei... Tinha uma vaga numa empresa, eu não sabia o que era, mas eu fui lá. Me inscrevi na vaga e fui lá. A hora que eu entrei, imagina eu com 16 anos, 17 anos, a mulher olhou para mim e falou assim, você tem experiência nisso? Eu nem lembro mais o que era. Eu olhei para ela e falei, não. Ela, então, não serve. Só lá devia ter falado sim. Mas eu aprendo. Não serve. Eu preciso de... Como que uma pessoa com 16, 17 anos vai ter uma experiência, né? Ok, tinha feito um estágio, mas... Saí de lá frustrada, entrei no elevador e nisso tinha um senhor que ele falou assim para mim, bom dia. Eu falei assim, bom dia. Ele, você tá fazendo o que aqui, mocinho? Eu falei, procurando emprego. Olha só. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma empresa aqui no 20º andar de fomento mercantil e a minha secretária vai sair. Passa lá na semana que vem, me deu horário, tudo, eu vou conversar com você. Caramba! E ele me contratou. Dentro do elevador? Dentro do elevador. Fui lá, conversei, ele me contratou, enfim, trabalhei nessa empresa de fomento, depois trabalhei em outra empresa de fomento, daí nessa época já entrei na faculdade de administração. E foi muito bacana esse processo. E no dia da minha formatura, porque uma coisa que eu achava, meu pai sempre olhou para mim, como ele sempre foi vendedor, ele falava assim, minha filha, você é uma vendedora nata. Olha só, aí você não... Imagina, olha que sofrimento. Você leva muito não. Tem que bater meta, daí passa um mês, tem que bater meta de novo, isso nunca acaba. É muito sofrido, não dá. Aí eu fiquei ali no último ano da faculdade, eu também fiquei um período sem emprego.
E eu fazia trabalho para os meus colegas, agora eu tô confessando isso, né? Ah, era agora a época pode, que né? eu vendia trabalho. Você era o chat GPT da época. Eu não tinha chat GPT. Pedro, você acredita que eu cheguei a fazer 15 trabalhos diferentes na sala? Ah, você tá brincando. 15 trabalhos E diferentes. você, gostei muito você recebia de escrever. por isso? Recebia. Vendedora. Sim, eles me pagavam, né? Era a minha renda extra. Aí, ó, sabia vender já as ideias, né? Aí eu estava procurando emprego, enfim, e eu estava participando da seleção da RPC na época, o grupo GRPcom. Isso você ainda estava em Cascavel, né, Carla? Ainda estava em Cascavel. Tá. Aí a pessoa da agência de RH, porque eu deixei meu currículo, naquela época também não tinha o LinkedIn, né? Você não mandava o currículo. Era o papel, imprimia um tantinho, levava na pasta, né? Gente, que loucura isso, né? Levava na pasta. Aí eu levei os meus currículos nas agências de recursos humanos e eu ia todo mês. E aí, tem emprego para mim? E aí, tem alguma vaga para mim? Porque não tinha assim, né? Vou mandar no seu WhatsApp a hora que chegar, né? Não existia. Eu ia pessoalmente. Eu sou a pessoa do presencial. Boa. E a dona de uma das agências de recursos humanos, que é uma das minhas melhores amigas, inclusive hoje, ela falou assim, não, tem uma vaga para você na RPC. Olha de executivo de contas, eu vou te indicar para vaga. Eu falei assim, não, mas eu não sou vendedora. Ela falou assim, minha querida, né? Eu fiz os testes com você não está entendendo. Resumindo, eu e um outro colega, na época, desbancamos 70, nós estávamos em 70 participantes, ou seja, desbancamos 68 currículos e eu entrei na RPC em Cascavel. E daí, a hora que eu entrei na RPC, Pedro, olhei e falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu não sei vender, né? Eu não sei vender. Mal sabia ela que ela já vendia, né? E tinha os meus colegas lá, o João e o Omar, e eu entrei e daí eu fiquei sabendo que eles não queriam mulher no time. Naquele momento era um mercado muito mais machista, entendeu? Eles não queriam, por quê? A experiência que eles tinham tido com mulheres não foram positivas. E eles não me queriam, eles queriam o meu colega, só que não fazia sentido me mandar para outra praça e trazer o colega para cá. E eu entrei sem saber disso, daí eu cheguei e falei assim... Você foi descobrindo, né? Fui descobrindo, falei assim, eu não tenho que... E foi bem no momento que a RPC começou, há 20 anos atrás, com os estudos personalizados para os clientes, para direcionar, né? Eram os estudos setoriais que nós chamávamos na época... Para não oferecer só a mídia, realmente conhecer o segmento, conhecer a concorrência, oferecer uma coisa mais personalizada. E naquela época eles faziam na mão os PIs, né? Nossa, que é o pedido de inserção, o contrato. E eu falei assim, eu não sei vender, eu preciso de ajuda. Mas eu entendo tudo de PowerPoint, Excel, tudo. Então, eu faço todas as propostas de vocês e vocês me ajudam a vender. Aí foi assim. Foi indo. Foi indo, daí foi maravilhoso, me dei super bem. E com 2 anos em Cascavel, 3 anos em Cascavel, apareceu uma oportunidade de vir para Londrina. Eu vim transferida para cá, porque tinha algumas escadas ali. Tinha executivo 1, 2, 3, que você 4, vai subindo, né? Aí eu cheguei no nível 5. Que é o último nível, né, Carla? Era o último nível na época, né? Aham. E aquela história, para onde eu vou agora? E eu já observava, eu queria crescer, porque eu gostava muito do mercado de comunicação, e eu queria crescer para uma gerência, para uma direção. E, para mim, Pedro, as coisas... Eu gosto muito de dinheiro, que eu sempre falo que o vendedor que não gosta de dinheiro que bom, não é né, vendedor, gente? né? Tem que gostar de dinheiro. A gente tem que quebrar esse... Né? Não, eu gosto. Tá certo. Mulher e vendedora. Mulher gosta de dinheiro, o vendedor gosta... você junta duas coisas. Sim. Então, eu gosto muito de dinheiro, mas, para mim, as coisas precisam fazer sentido. Por quê? Não é só vender por vender. Não é só vender. E se eu vou trabalhar para você, você vai ter o melhor de mim. Então, é porque eu acredito no projeto, eu acredito na empresa. E naquele momento, algumas coisas da empresa não faziam mais sentido para mim. E não é uma questão de certo ou errado. Era a cultura da empresa, algumas questões de normas, processos. Eles têm processos muito bem definidos, muito claros, alguns mais engessados. E eu recebi uma proposta do Grupo Tarobá. Essa eu não sabia.
Você não sabia? Não, da Tarobá eu não sabia. Tarobá, pra quem não sabe, tá, gente? É o grupo hoje, um dos maiores... Afiliados Band, né? Um dos maiores afiliados do Brasil, né, Carla? Na realidade, eles fazem parte de um grupo varejista muito grande aqui, que é o Grupo Mufato. Isso mesmo. Né? Em supermercados, enfim, eles são... Fortíssimos. Fortíssimos no Brasil, e eles têm outras operações, entre elas as 2 TVs aqui em Londrina e Cascavel também. Isso. E a Tarobá era muito reconhecida pela programação regional. Eles eram muito fortes na programação regional. Tinha 18 programas regionais na grade. Isso não é comum para um veículo de comunicação regional. A gente segue o padrão da rede e tem alguns horários que você pode colocar a sua programação regional ou local. E eu aceitei a proposta. Londrina daí? Londrina. Eu aceitei a proposta. Eu lembro que na época, Pedro, quando eu dei a notícia... um dos meus diretores de Curitiba, que eu liguei para falar, ele falou assim, você só pode estar maluca. Por que ele falou isso? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você vai sair do primeiro lugar de audiência para ir para o último. E era mesmo? Na média geral era, né? Caramba. Aí eu expliquei para ele, eu falei, então, mas é um grupo muito forte, é um grupo que está investindo, eles têm uma grade regional e local. Você sabe disso, eu estou aqui dentro há 8 anos, eu estudo toda a concorrência. Então, assim, eu estou indo porque eu acredito no produto. Então, eu saí da RPC, fui para Tarobá. E você gosta de desafio também, né? Eu gosto. Você gosta. Falou, deixa eu, que eu quero levar... É como se fosse uma Fórmula 1, né? Vou pegar o carro ruim e vou fazer ele estar entre os 3. Mas tinha uma gestão muito boa, né? Os diretores me apoiaram na época. Daí tinha a gestão do Maurício Diniz, que era o gerente geral na Tarobá na época, uma pessoa sensacional. E um dos líderes que eu me inspirei, porque ele tem uma liderança, assim, um olhar para as pessoas, um cuidado, uma educação, uma tratativa que é Maurício impressionante. É fantástico. Fantástico. Demais. Então, assim, eu fui muito segura da minha decisão. E como eu fui com o conhecimento da RPC, que a RPC treinava muito a gente, né? Treinava os times, a gente estava sempre estudando, enfim. Eu consegui aplicar muitas coisas que eu aprendi na RPC na Tarobá. E foi muito bacana, porque a gente fez um reposicionamento de marca, melhoramos a audiência em algumas faixas, tanto que em menos de 2 anos eu fui promovida, eu assumi a gestão comercial e de marketing da emissora. Caramba! E muito rápido, né? Foi bem legal, foi muito rápido. Aí, ó, não quero vender, não quero trabalhar com vendas. Aí assumiu toda a bucha, né, que você não queria. Assumi, tava maravilhoso. Tava adorando, né? Feliz da vida. Aí, com 7 anos na Tarobá... Eu não sabia, Carla. Você não sabia? Não sabia. Pra mim, você era Carla da RIC, da Record. Olha só, é que você me conheceu na Record, né? Com 7 anos na Tarobá, eu resolvi sair. Mas daí tem um outro capítulo que você não conhece. O meu ex-marido, ele é fisioterapeuta, instrutor de pilates, é muito bom no que ele faz. E ele tinha os estúdios, eu era sócia dele nos estúdios. E naquela época, juntos, nós tínhamos alguns projetos de expansão. Eu tinha algumas ideias, enfim. E ele gostava muito da parte técnica, mas não gostava do administrativo, do financeiro. Então, eu saí naquele momento, falei assim, agora eu vou sair do mercado de comunicação, assumo com você, e daí a gente implementa os projetos. Só que daí a hora que eu entrei no estúdio, foi muito tranquilo e deu super certo trabalhando junto, mas a RIC já começou a me chamar. Eles me chamaram primeiro para uma vaga em Cascavel, depois me chamaram para uma vaga aqui em Londrina, e aquela história, estamos abrindo essa vaga, vamos ver como vai ser, que era para gerente comercial que não tinha, que o diretor cuidava de toda a operação. Só que eu assim, não, tô aqui. Mas assim, tô aqui, mas assim, chama mais um pouquinho. Tô aqui. E na época, alguns projetos que eu queria implementar, o meu ex-marido entendeu que não era o momento, eu falei, então, eu vou conversar com a RIC. Vou voltar. Aí fui, sentei com a RIC, conversei e voltei para o mercado de comunicação. E foi muito bacana que eu fiquei ali um tempo na gestão comercial também, ali coisa de
2 anos, Não, foi rápido. Foi rápido porque você depois assumiu... Daí eu assumi a direção regional Ótimo. da emissora, a direção executiva regional aqui em Londrina. E quando que você sentiu assim, Carla, de verdade, agora, você lá atrás resgatando assim, eu não sou vendedora, eu não gosto, não me coloca... Hoje você assume que você é uma excelente vendedora. Você assume isso? Claro que eu assumo. Bom, isso aí. Aliás, Pedro, todos nós somos vendedores, né? Todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. É que eu ouço muitas pessoas falarem assim do preconceito com a profissão de vendedor. Eu não quero se fosse uma... Se não der certo, eu vou ser vendedor. Mas hoje eu vejo uma mudança muito grande nessa mentalidade. Porque assim, eu vejo que as pessoas às vezes não querem ser vendedoras porque elas sabem que é difícil. E como tudo, você tem que ter dom. Porque você não tem também nada certo. Exatamente. Vendas é uma surpresa. Exatamente. E assim, a gente convive com não diário, né, Pedro? Exato. É 100 nãos para um sim. Exatamente. Dependendo do produto, né? Então, quando você teve essa virada, você assumiu, você falou, cara, eu sou uma vendedora. Eu assumi. Você assumiu, sou vendedora. E para você liderar essas pessoas, como que foi esse processo para você? Aí a questão da liderança, ela já vem de muito antes. Tem algumas pessoas, é que nem a comunicação, tem algumas pessoas que têm mais facilidade de se comunicar. E tem algumas, a liderança ela é treinável, mas tem algumas pessoas que têm isso nato. E eu sempre fui aquela que organizei as coisas na escola, né? Fazia o trabalho para os amigos, fazia a liderança do grupo, fazia o trabalho para os amigos. E sempre tive esse movimento, né? Aquela que vai de fora, tipo... Eu chego em Cascavel, os meus amigos moram lá, muitos ainda. Eles estão lá e não se reúnem. Daí eu chego Você organiza todo mundo. Isso é liderança. Liderança. Então, o grupinho da academia. O grupinho da academia. Mas eu sempre soube assim, que para eu poder liderar pessoas, eu tinha que primeiro liderar a minha vida. Nossa. Eu quero que você para nessa frase agora, eu quero que você fale um pouco melhor sobre isso. Isso é as pessoas, vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, perceba muito bem nessa frase da Carla. Liderar a própria vida. Eu acho que isso hoje, no mundo que nós vivemos, Carla, acho que é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Por que eu falo isso? Quantas distrações a gente vive no dia a dia? WhatsApp, Instagram, rede social no caso. E a gente faz o quê? Não lidera a nossa própria vida. E aí que vem o resultado ou não resultado. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. É muita informação, né, Pedro? É muita informação, é tudo muito rápido, é tudo para ontem. Então, você tem que ter um cuidado com isso. Já se fala há muitos anos sobre a questão da inteligência emocional, do equilíbrio, até para você conseguir a alta performance. Porque se você não tiver o equilíbrio, você não consegue atingir a alta performance. Então, assim, eu entendi, até por esses processos que eu passei, da separação dos meus pais, daquele momento, dos ensinamentos que eu tive dentro da minha família. Eu sempre soube assim, eu tenho que fazer as coisas organizadas, eu tenho que ter uma rotina. A minha mãe, por exemplo, ela me ensinava em casa assim, naquela época nós tínhamos uma funcionária que ia todos os dias e eu falava assim, eu não vou arrumar a cama, vem a funcionária. Ela olhava para mim e falava assim, a funcionária, ela não é sua empregada. Ela vem aqui para nos ajudar com serviços que nós não conseguimos fazer. Isso não significa que você tem que deixar uma bagunça, né? Você tem que arrumar a sua cama, você tem que organizar o seu banheiro, arrumar seu guarda-roupa. Até porque, minha filha, para você poder depois direcionar alguém que vá te ajudar... Nossa, sua mãe era muito sábia, hein? Muito. Ela falou assim, você tem que saber fazer, porque como é que você vai falar para os outros fazerem se você não souber? Como que você quer, né? Então, desde muito cedo, Pedro, desde criança, eu aprendi isso. Então, eu olhava essa organização e eu fui entendendo na minha vida que eu precisava equilibrar os pratos para que eu estivesse bem emocionalmente. Porque um líder, ele tem que estar bem. Porque é ele que está ali comandando o barco. Então, assim, eu entendia que para eu liderar pessoas, eu tinha que estar bem comigo,
na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque fala-se muito das máscaras, né? Você sai de casa, deixa o problema em casa, vai para o trabalho e não tem o problema. Sai do trabalho, deixa... E não é assim que funciona, porque nós somos uma pessoa única. Exato. E está aqui dentro da nossa mente. Exatamente. Né? Então, eu aprendi assim, não, eu preciso organizar, eu preciso ter uma rotina organizada. O que funciona para mim? Ao longo dos anos, eu fui entendendo o que funcionava para mim. Até ontem eu fiz uma postagem sobre isso. Falei assim, a minha rotina é assim, eu acordo cedo, eu faço a minha oração, eu faço minha meditação e vou para academia. Isso funciona para mim. Mas isso que é para você. Não significa que a pessoa tem que te copiar e fazer igual, né? Exatamente. Tem que entender como funciona o corpo de cada um. Funciona para você, mas é importante assim, o que eu preciso para que a minha vida funcione e que eu seja feliz fazendo o que eu faço no meu trabalho, convivendo com as pessoas que eu convivo na minha vida pessoal. O que funciona para mim? E daí você procura ter a constância. Por quê? Hoje eu faço academia, amanhã eu não faço, vou para o trabalho. Trabalho home office, então eu posso começar mais tarde, eu posso começar mais cedo, eu vou até à noite. Não. Constância. Você tem que ter essa mentalidade, né? Exato. Digamos assim. E eu costumo falar, né? Eu brinco até com a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, que as pessoas levam a vida dessa forma. Cara, é muito engraçado a gente falar disso, porque assim, uma das grandes viradas que eu tive na minha vida foi ter constância, mesmo que eu não enxergasse resultado. Por que eu falo isso? Eu vou falar, vou dar um exemplo prático. Criar conteúdo, por exemplo, é fácil? Não. Até pode ser de postar e tudo mais. Tem resultado fácil? Não tem. Não. Só que para você ter um resultado, você tem que manter uma constância. As pessoas, elas desistem muito rápido. Academia, tem resultado assim? Eu vou hoje, amanhã eu já tenho resultado? Não. Então, assim, a constância, eu concordo plenamente com você. Mas como que a gente faz, cara, naqueles momentos que a gente não tá com vontade? Porque não é simplesmente eu vou mesmo assim. Como que a gente treina isso dentro de nós, sabe? Para mim é muito simples. Você tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito. O dia que não estiver bem, Pedro, você vai mesmo assim. É simples assim. É a constância. Aí, óbvio, de repente você vai ficar doente. Lógico. Ou nós você somos tem seres que humanos. viajar, vai mudar sua rotina por uma viagem. Hoje em dia, por exemplo, eu viajo muito por conta do meu trabalho atual. Então, assim, nesses momentos, só que o fato daí de eu ter uma rotina muito organizada e ter constância, quando eu viajo e fico mais dias fora, eu consigo me organizar com a alimentação, porque eu já sou acostumada com aquela rotina de alimentação. Eu consigo me organizar com uma atividade física, mesmo que não seja exatamente o que eu faço todos os dias aqui. Eu consigo fazer isso, porque eu tenho constância. E é como se fosse escovar os dentes, né, Carla? Tem que fazer todos os dias. Pelo menos eu escovo os dentes todos os dias, tá, pessoal? Exatamente. Vocês têm que tomar banho todos os dias, né? Você tem que acordar, trabalhar, você vai ter que cuidar da sua casa. Comer. Normal. Então, normal. Eu acho que quando as pessoas entendem isso, que faz parte para você se manter vivo, acho que as coisas mudam. Porque hoje, a gente está falando muito do equilíbrio da vida, mas assim, todas essas engrenagens, elas fazem parte para o nosso corpo se manter bem. Né? Exatamente. Que é o estudo, é a alimentação, fazer uma atividade física, tomar cuidado com os exageros do nosso corpo, né? No sentido de beber muito ou algo do tipo, festar demais, né? Não entrar na pira do que está na moda. Perfeito. Porque agora também tem a moda da alta performance, né? Isso, os CEOs de empresas estão pregando muito isso. Ele é CEO e faz triatlo, e faz Ironman, e faz corrida, e é tudo esporte de alta performance. Pula de paraquedas e já descendo de bicicleta. Né? Então eu acredito que uma atividade física é importante, porque eu vejo resultados na minha vida, na vida de pessoas próximas a mim, para eu ter mais disposição, me dar mais disposição para trabalhar, para eu estar bem, saudável, enfim. Para mim faz muito sentido e eu acredito que para a maioria das pessoas faça, mas eu não vou fazer o que está na moda. Eu faço o que faz sentido para mim. Já chegaram para mim assim, Carla, vamos jogar beach tênis? Falo, gente, eu não gosto. Não, mas você nunca jogou? Eu falei assim, não, vocês não estão entendendo. Eu joguei tênis quando eu era jovem. E eu era tão ruim,
que meu pai competia e ele não jogava comigo. Meu Deus. Nem o pai te dava essa... Nem o pai. Eu falei assim, eu não vou fazer beach tênis. Agora, se vocês quiserem que eu vá lá pra curtir depois do beach tênis ou assistir mas porque vocês... tá na moda, é um negócio que eu não gosto, Pedro. Eu vou fazer porque tá na moda, que tá todo mundo indo? Concordo com você. Então, assim... O que faz sentido? Que atividade você gosta? Você gosta de fazer caminhada? Você gosta de fazer uma corrida? Ok. Você gosta de fazer academia? O que faz sentido para você? Não precisa ir para o que todo mundo está fazendo. Acho corrida maravilhoso, mas assim... Até porque isso passa. Passa, exatamente. E aí, né? Agora aquilo que acende mesmo, o que faz... E até falando sobre isso, de moda, eu vejo também, Carla... Eu não quero falar sobre que isso é modismo. Mas eu vejo uma revolução... dos empresários hoje, eles estão colocando a sua voz nas coisas, eles estão aparecendo mais. Eu acho até uma das perguntas que eu quero fazer para você, eu não estou querendo dizer que isso é moda, mas eu só estou fazendo um gancho, tá? Porque eu vejo que tem muitos empresários que estão tentando se comunicar muito mais. E você fala muito sobre isso, de transformar a própria voz em legado. Ah, bacana. Então eu vou concluir para dizer como que eu cheguei aí. Exato, exato. Então, daí, Pedro, quando você me perguntou, né, como que surgiu o método, como que você chegou nisso? Eu já estava há 7 anos também na RIC. Eu me divorciei faz aproximadamente 3 anos, vai para 4 anos que eu me divorciei. Não tenho filhos. E naquele momento que eu me divorciei, eu falei assim, aqui está muito bacana, gosto muito, ok, fizemos um excelente trabalho, mas... se eu não fizer uma transição de carreira agora, eu não faço mais. E daí eu estava com 45 anos. Falei, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais. É minha oportunidade, porque não tem nada que me prende, eu posso ir para qualquer lugar. Então foi nesse momento que daí eu estruturei, saí da RIC, testei algumas coisas e decidi investir no meu projeto de mentorias, palestras, treinamentos, enfim. Porque comunicar é fácil para mim. Exato. Não é porque eu venho do segmento de comunicação, mas comunicar é fácil para mim. Mas você treinou muito para chegar onde você está hoje. Treinei muito para chegar onde eu estou hoje. E eu vejo justamente que um dos grandes problemas das empresas é a comunicação. Peter Drucker já falava sobre isso. Perfeito. E a questão dos CEOs, dos empresários estarem aparecendo mais hoje, Pedro, está muito conectado com trazer essa humanidade, né? Da empresa ter um rosto, não ser só a marca. Perfeito. Então tem um movimento muito grande nesse sentido que eu acho muito legal. Eu gosto muito. Eu acho muito legal deles saberem que a empresa é do Pedro, que o Pedro está ali. Quais são as preocupações do Pedro, quais são as motivações do Pedro, no que o Pedro acredita. Isso é muito bacana. Por isso que eu conectei, que eu falei assim, eu não quero que isso pareça que é uma moda. Não. Porque isso, na verdade, tem muito propósito por trás. Tem toda uma filosofia, tem todo um estudo. Não é apenas eu apareço lá e vou começar a falar a partir de hoje. Tem todo um treinamento. Exatamente. Por isso que vem esse gancho que eu comentei, transformar essa própria voz em legado. Então, aí entra a questão da voz, que daí, o método voz surgiu do segmento de comunicação, da tua experiência? Não. O método voz surgiu justamente dessa observação, de entender o problema. Por quê? Eu comecei a perceber que tem líderes que têm dificuldade de se comunicar com os times. São bons líderes, mas eles têm essa dificuldade, ou que eles ainda estão no campo do comando e do controle. E a liderança atualmente não é mais isso. Para você poder engajar as pessoas, que é a maior reclamação dos líderes, o engajamento dos times, até por conta das 4 gerações dentro de uma empresa hoje, e da inteligência artificial, que eu acho maravilhosa. Mas, enfim, para você poder integrar esses times, engajar esses times, o líder tem que dar direcionamento e ter clareza na sua comunicação. Senão ele não engaja. Então, o método voz surgiu com esse objetivo. Excelente. Como eu foco muito na questão da liderança humanizada, da escuta ativa, do olhar para as pessoas, de que forma eu vou trabalhar? Eu trabalho de forma individualizada, mas consigo fazer as mentorias em grupo também. Mas o foco é justamente entender, Pedro, onde está a sua dificuldade com o seu time hoje? E a gente vai melhorar essa sua comunicação, entender qual que é a sua verdade,
como que você pode se comunicar melhor, como que você vai engajar melhor esse time para você chegar no ápice da sua liderança. Até porque, né, Carla, nós, como pessoas individuais, nós temos uma percepção muito diferente que as pessoas têm sobre nós. Uhum. E muitas vezes o tom que eu falo, a maneira como eu converso, ela pode ser interpretada por mim mesmo de uma maneira muito ok, mas pelo meu time pode ser que seja totalmente ao contrário. Exatamente. Esse método, ele ajuda as pessoas a se entenderem melhor para saber de que forma que elas vão se comunicar também com o time delas. É isso que você está falando, isso né? Isso mesmo. Porque, Pedro, o que você falou é muito importante. Às vezes eu comunico, será que estão entendendo o que eu falei? Isso já aconteceu comigo várias vezes. De comunicar em alguma reunião. Será que eu estou falando grego? Na verdade, não, você está comunicando, né? E eu comunicava alguma questão e eu percebia que algumas pessoas do time não correspondiam. Aí eu comecei a perguntar: você entendeu o que eu te pedi? Não, é isso, isso e isso. Você entendeu? Por quê? Mesmo tendo uma comunicação clara, a gente é responsável pelo que nós falamos. Exatamente. Mas não pelo que o outro entende. Exatamente. Então, você tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa não está produzindo direito porque ela não entendeu e ela não quis perguntar. E aí fica aquele negócio, né, cara? Poxa, será que eu tô... Sabe, como que eu tô falando? Inclusive, né, Carla, eu acho muito interessante, porque existem muitos mentores por aí que não viveram para ensinar. Uhum. Que são os mentores por trás do computador ali, né? Que só estudaram, mas você vivenciou isso. E essa sua liderança te ensinou a ter ainda mais a resiliência que você já trouxe lá do passado e você acumulou todos esses conhecimentos, né? Uhum. E até falando sobre isso, o que essa liderança ensinou você para que hoje você consiga ser essa mentora, sabe? O que você acredita que teve essa virada de líder mesmo que você tem? O olhar para as pessoas, Pedro. Por quê? Nós temos a tecnologia, que ela é maravilhosa, né? E cada dia mais a inteligência artificial trouxe essa velocidade que você não tem mais muito tempo de pensar, as mudanças são muito rápidas. Exato. Mas eu acho isso maravilhoso e a gente tem que usar a nosso favor, mas nada substitui as pessoas. Para que eu traga resultado, uma empresa não progride, ela não cresce, ela não prospera, ela não vai deixar um legado se ela não tiver pessoas engajadas naquele propósito, naquele projeto, que acreditem naquilo. Então, quando eu comecei a entender que o mais importante dentro da empresa é as pessoas, e se eu conseguir entender esse movimento, para quê? Eu tire de você o que você tem de melhor, eu aproveite o que você tem de melhor, e eu, como líder, consiga te capacitar para que você melhore o que não está bom. Nossa, isso tem uma potência, Pedro. Você percebe o engajamento do time, quando eles veem a preocupação do líder nessa questão de treinar, de capacitar, de oportunidades de crescimento, de estar junto. E isso gera o resultado. Por quê? O que acontece, que é muito normal na cultura corporativa, por conta do capitalismo, de uma série de fatores, e está tudo bem, as empresas muito focadas só no resultado e na performance. Algumas metas inatingíveis, uma cobrança excessiva. Aí, quando você para e fala assim, tá, mas para eu ter o resultado, eu preciso das pessoas. Como que eu vou esgotá-las, né? Como que eu vou? Então, assim, deixa eu entender as pessoas, como que eu posso aproveitar, e daí a consequência vai ser o resultado. Entende o caminho? Claro. Então, a hora que eu entendi isso, ficou muito mais fácil. E delegar, né, Pedro? Tem o delegar e o delargar, né? A hora que você tem... Nossa, o meu time era maravilhoso. Eu sempre elogio o meu time. Meu time era muito bom. Então, assim, eu tinha alguns gestores abaixo de mim, que eu fazia a direção, e éramos muito bem alinhados. Então, você consegue delegar e ver as coisas acontecendo. Porque tem muitos líderes também que acham assim, ninguém vai fazer como eu. Realmente, ninguém vai fazer como você. Tem gente que vai fazer melhor. Tem gente que vai fazer pior.
E você acredita que isso acontece? Obviamente que as pessoas não acreditam nas outras muitas vezes. Por exemplo, eu sou líder, mas eu não quero passar essa tarefa porque eu sei que não vai ficar igual como eu faço. E se ficar melhor ainda da forma que eu faço, foi porque eu também passei da forma que deveria. Porque assim, tem pessoas que não sabem delegar. É isso que eu tô querendo dizer. Que só joga lá Não é assim que funciona. Não, você tem que ensinar. Tem que ter essa paciência. Ensina, treina. Acompanha. Não você, talvez, diretamente, mas contrata empresas para isso, mentores, né? Empresas de treinamento. Traz a cultura da empresa, acompanha, entende se está todo mundo na mesma página, falando a mesma língua. Então, assim, tem que ter esse processo de treinamento, de você perceber se a pessoa entendeu. E você vai delegar. E a gente tem que entender, Pedro, que as pessoas podem errar. Claro. Você erra, claro. eu erro. Todos os dias. A gente tem que entender que isso pode acontecer. E quando isso acontecer, qual que é o papel do líder? Perfeito. Assumir a responsabilidade. Eu não posso expor o meu time jamais. Esse é o papel do líder. Não jogar culpas, né? Por exemplo, já aconteceu de eu delegar para um departamento e dar um problema de orçamento, que estoura o orçamento, e a gestora chegou para mim e falou assim: Carla, errei, estourei o orçamento, e daí ela assim, eu não sei o que eu faço, eu tenho algumas ideias aqui. Eu falei: olha, nós vamos fazer o seguinte, você vai ligar para Curitiba e vai dizer que eu aprovei, porque eu estou acompanhando tudo. Isso foi um fator extra. Então, você pode ligar e dizer que eu aprovei e eu assumo a responsabilidade. E deixou ela totalmente mais tranquila. Imagina o que ela não estava pensando naquele momento, né, Carla? É porque é muito delicado. Então, você tem que assumir essa... Daí, em alguns momentos, assim, como que a gente pode resolver, então? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Traz o fornecedor para cá, falamos juntos. Traz o cliente para cá, resolvemos juntos. Mas o líder tem que assumir essa responsabilidade e deixar o time tranquilo para trabalhar. E isso eu vejo muito... eu gosto muito de ver ambientes de esporte, tá? Por exemplo, time de vôlei, time de basquete, time de futebol. E a gente vê, por exemplo, casos como o do Palmeiras, por exemplo. O técnico que tá... Eu sou palmeirense, tá? Por isso que eu acompanho. E eu vejo muito... O Abel Ferreira faz um excelente trabalho. Por quê? Porque ele é um excelente líder. Entende? Então, assim, isso reflete muito nas empresas, porque é muito parecido a maneira como você toca o seu time ali, sabe? Essa mescla de pessoas diferentes dentro de um ambiente, não deixar um sobressair mais que o outro e mostrar que realmente o time depende um do outro, né? Você citou o esporte, é uma coisa interessante. Por que o esporte, ele normalmente é citado, né? E a gente tem as referências de alta performance, de líderes, de times que trabalham juntos e desenvolvem um bom trabalho. Qual que é a diferença do esporte para a empresa? No esporte, as regras são muito claras. As regras do futebol são as mesmas regras em qualquer lugar do mundo. Né? As regras do rugby são as mesmas em qualquer lugar do mundo, do basquete, enfim. Então, é muito claro a sua posição ali dentro, o que você tem que desempenhar, as regras. Daí, lógico, que você precisa de um líder para cuidar das pessoas, né? Porque elas estão trabalhando ali na alta performance, mas tem suas questões, né? Tem o emocional, tem tudo isso. Mas é tudo muito claro. Na empresa, não. Aí você tem... Porque, por exemplo, eu trabalhei em 3 grupos de comunicação. Cada um tem a sua cultura, tem os seus processos, tem a sua forma de trabalho. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e perguntou assim: aonde é melhor trabalhar? Qual das empresas é melhor? E eu respondi assim, eu falei assim, não tem uma questão de melhor ou pior. Todas as empresas têm coisas boas e coisas ruins. Tem coisas sempre que precisam melhorar. E está tudo bem. O que você precisa entender é a cultura da empresa. Então, assim, chega lá, qual que é a cultura da empresa? O que o CEO, o presidente, o dono espera que eu entregue? Aí, ótimo. Eu entendendo isso, ok, eu venho com a minha experiência e sugiro algumas mudanças.
Mas eu não vou chegar num negócio que está funcionando, dando certo e querer mudar tudo. Exato. Então, é sobre isso. Então, na empresa, mesmo empresas do mesmo segmento... Elas são diferentes. Missão, visão, valores, objetivos são diferentes. São diferentes. Isso é único, né? É a alma do negócio. Então, isso que dificulta um pouco, às vezes, para o líder, para o próprio funcionário. Então, ter esse entendimento é muito importante. Por quê? Facilita. Você comentou muito, Carla, concordo plenamente com você. E você comentou algo que eu fico muito curioso. Uma das conversas que eu tive aqui no podcast com o Diego Menão, ele falou também dessas 4... O Fabiano Zanzin também falou sobre isso, dessas 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo. Uhum. E isso eu vejo que a gente acha que nunca passou por tanta dificuldade que nós estamos enfrentando hoje nas empresas. Por quê? Porque não é só as 4 gerações ou 3 gerações trabalhando ao mesmo tempo. É esse caminhão, essa enxurrada de informações que a gente tem todos os dias. Uhum. Cada hora lança uma coisa nova, cada hora vem um estilo de comportamento diferente, não é? Uhum. E a gente precisa acompanhar tudo isso, mas sem deixar o que faz a empresa seguir com faturamento, com resultado, e ao mesmo tempo sem olhar para as pessoas. Né? A gente precisa cuidar disso, que é rodar os pratos que você comentou. E como que a gente faz no dia a dia, sabe, Carla, para a gente acompanhar tudo isso, essas transições, essa nova geração, sabe? Como que a gente consegue trabalhar os nossos times para ainda ter eficiência e olhar para as pessoas? Eu vejo algumas empresas, Pedro, tentando... Quando a gente fala de pessoas, de entender pessoas, eu vejo algumas empresas tentando se adaptar às pessoas e de se adaptar aos clientes. Na minha opinião, isso é uma falha muito grave. Uhum. A empresa tem que ter a missão dela muito bem definida. Qual que é o propósito dessa empresa? Por que que ela existe? Aí eu vou contratar. Uhum. Eu vou contratar uma pessoa. E na minha empresa, eu preciso... Vamos lá, é uma empresa de investimentos, que todo mundo trabalha mais alinhado, barba feita, cabelo cortado, terno, gravata, e chega a pessoa e fala assim, não, mas eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar de terno e gravata, não vou trabalhar. Desculpe, você não vai trabalhar na minha empresa. Não é abrir uma exceção, né, Carla? Não é abrir uma exceção. Não tem como, né? Então, primeiro, você tem que ter um RH muito bom para contratar pessoas que estejam alinhadas com o teu propósito como empresa. Uhum. E a hora que você traz essas pessoas para dentro, entender a diferença. Porque as gerações, cada geração tem uma particularidade de momento histórico, político, econômico. Então, assim, quais são as diferenças de cada geração e como que eu vou tirar o melhor de cada um deles? Então, nós sabemos que a geração Z é uma geração nativa digital. Esses caras nasceram com o celular na mão. Exatamente. Pedro, eu sou geração X. Eu sento na frente do Canva, no computador, eu fico 1 hora, às vezes... Caçando botão. Caçando botão para colocar foto, para mudar não sei o quê. Eu falo com a geração Z da minha agência... Fala, ué, mas é só aqui, ó. Ele pega no celular, eu não consigo entender isso. Cara, bizarro, né? No celular e faz. Então, assim, dentro da empresa, o que você faz para engajar esse time e fazer com que eles trabalhem unidos e entendam essas diferenças? Pega essa geração Z e faz uma mentoria reversa para eles ensinarem a geração X, os millennials... Perfeito. A terem... Pega a geração X e faz uma mentoria com os millennials e com a Z para mostrar para essa galera a importância da resiliência, de como se constrói uma carreira, do tempo que você fica na empresa. Por quê? A geração Z também tem isso. Ele chega na empresa, ele já quer sentar na tua cadeira. Mas não é porque ele ache que você não tem competência para estar lá. Mas é porque é tudo num clique hoje. Então, assim, como num clique ele resolve tudo, ele acredita que entrando na empresa... Que a carreira dele vai ser assim também. A carreira vai ser num clique. E eu percebo que essa geração, Carla, inclusive você falando sobre isso, eu percebo que essa geração, elas trocam muito de emprego, né? Porque elas ficam toda hora numa busca de algo que elas não vão ter naquele momento. Eu tinha alguns funcionários da geração Z muito comprometidos. E a gente tinha essas conversas. Eu tinha muitas conversas. Falava assim, tá, quando surgia às vezes alguma vaga, alguma coisa, eu falava, mas o que você quer fazer? Para onde você quer ir? Qual que é a sua carreira? Não tem. Porque o que eu cito muito, eu falo, gente, hoje eu estou empreendendo.
Mas por 32 anos eu fui CLT. Eu me preparei para ser exatamente o que eu fui, uma executiva de uma grande empresa. Se todo mundo quiser empreender, quem que vai trabalhar para a gente, Pedro? Não vai ter gente. Então, assim, para onde você quer ir? Qual que é a tua carreira? O que você quer construir? As pessoas não têm isso, Carla. Então, entenda que daí é o nosso papel orientar, treinar, trazer para essa discussão, para esse entendimento, mas não do julgamento, Pedro. Porque o que eu sinto hoje, fica todo mundo muito no julgamento. Ah, essa geração não quer trabalhar, essa geração... Exato. Não. Exato. E eu acho isso totalmente errado. É muito errado. É assim, vamos acolher, vamos entender o que está acontecendo, desde que haja uma reciprocidade, né? Exatamente. Porque eu vejo muito assim, esse pessoal um pouco mais novo, né? Eu acho que eles têm sim uma inteligência muito maior. Uma inteligência no sentido de que eles conseguem resolver as coisas muito mais rápido, mas eu vejo também que eles não têm paciência. Então, assim, eu não adianta também eu ficar julgando. Vamos extrair o que ele tem de bom, mostrar para ele o caminho, ajudar, né? Falar, porque às vezes, Carla, sabe o que é engraçado? Igual lá na agência. A gente tem muito colaborador que é mais novo. E, cara, você conversando com eles ali, muitos deles, eles ainda não estão cientes que eles querem fazer aquilo pro resto da vida. Eles assim, cara, eu tô trabalhando isso agora, mas eu não sei se é isso que eu quero. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então vem cá que eu vou te ajudar. Para onde você quer ir? Porque você preparando esse funcionário, Pedro, em algum momento ele pode ser teu fornecedor, exato, teu cliente. É o nosso papel também. Exato. Como na sociedade, né, Carla? Exatamente. Eu concordo. Exatamente. Então é sobre isso. E disso tudo, Carla, que você passou por essas grandes empresas, eu vejo que as pessoas têm muito carinho por você. As pessoas que trabalharam com você, elas falam, quando eu encontro algumas delas, elas falam, nossa, eu vi que você estava com a Carla, manda um abraço para ela quando você vê ela. Isso é muito legal. E é muito gostoso e gratificante a gente ter essa resposta no final, né? Que, poxa, o que eu fiz valeu a pena e agora você sendo mentora, ainda mais, né? E qual foi, assim, para você, Carla, um dos maiores aprendizados que você teve nesses 32 anos de CLT? Ou qual foi o maior aprendizado que você teve como gestora, como líder? Que você ainda é, né? Não deixa de ser, né, Carla? Faça as coisas certas. As pessoas só falam bem de mim para você, Pedro, porque o meu aprendizado é constante. Eu procuro todo dia, eu quero hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu procuro sempre estar aprendendo e melhorando. E fazendo as coisas certas. Com dedicação, com entrega. Então, assim, eu sempre fui muito ética, eu sempre fui muito correta em tudo que eu fiz. É isso que me trouxe até aqui. Não foi só a coragem, o resultado, o querer ser líder e assumir uma cadeira de direção. O que me trouxe até aqui foi essa construção, a constância, sempre aprender e sempre trabalhar de forma correta. Sim, e isso é perceptível. E tem uma coisa que você tem, Carla, que eu já falei pra você, eu não sei, assim, eu não vivo a sua vida, eu não tô lá com você, mas tem algo que você tem que você sempre demonstra estar muito bem. A gente falou muito sobre isso hoje no nosso bate-papo, que a gente precisa saber equilibrar as coisas e as pessoas elas não têm que saber tudo sobre a sua vida. Mas como líderes, nós temos essa responsabilidade de passar uma segurança e tranquilidade para as outras pessoas. E você é uma pessoa que eu sempre vi, sabe, de muito autoestima, no sentido bom, tá? De sempre estar muito, como que eu posso dizer, uma pessoa muito alegre, sempre comunicativa. Você nunca deixa a peteca cair. Acho que esse é o que eu queria dizer para você. Mas, assim, uma definição. E isso você acredita que foram as porradas da vida, né, Carla? Sim. Mas é olhar o copo meio cheio. Então, citando um exemplo. Quando eu me separei, foi triste. Claro. Fiquei 16 anos com meu ex-marido. Claro. Né? Você faz um investimento num relacionamento, né? Mas daí eu olhei e falei, bem, eu me separei, meu casamento acabou. Eu vou ficar aqui chorando? Deixa eu ver o que tem de bom na minha vida. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho minha casa. Opa, nossa, eu tenho muito mais coisas boas do que ruins. Faz muito tempo que eu fiz essa virada, Pedro, de realmente agradecer pelo que eu tenho. Eu sou muito grata, sou muito abençoada. Muito abençoada.
Então eu olho o copo meio cheio. E não é sorte. Por isso que você me vê feliz. Não é sorte. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu não tô bem. Assim como todos nós, né, Carla? Exatamente. Tem dias que eu tô triste, tem dias que as coisas não dão certo. Mas né? são dias e dias, né? São dias e dias. E você dias. sabe que aquilo não é para sempre. Exatamente. Eu acho que essa maturidade... Eu acho que todo mundo fala de resiliência, mas ninguém sabe de fato o que é resiliência, né? Porque a resiliência, assim, é algo que... Eu falo que virou clichê essa palavra, mas é porque as pessoas só pegaram emprestado. Porque ter resiliência não é simples assim. Escrever ali como ter resiliência, hoje eu tenho resiliência, não é assim. Não. Resiliência é constância, que você falou. E o que me deixa muito confortável de fazer o que eu faço hoje, Pedro, é que eu vi e vivi o mundo corporativo. Isso é uma bagagem. São experiências que eu vivenciei, como você falou, não estava por trás do computador. Eu vivi, teve coisas que eu testei, algumas eu errei, outras eu acertei, fui me desenvolvendo e estou em desenvolvimento constante. Quando a gente entende isso, fica muito mais claro, né? Muito mais claro. E eu acredito realmente que nós temos que ser reais. Isso eu sempre falei para o meu time, eu brincava, falava assim, você tem que fazer amizade com o cliente. Deles, como assim? Fazer amizade não é você estar na casa do seu cliente, mas ele tem que sentir, porque as pessoas sentem quando é real, Pedro. Exato. Então tem que ser real a sua entrega. Ele tem que entender que o que você está oferecendo é bom ou não. Eu já tive momentos, quando eu era executiva de contas, lá atrás, eu lembro de um cliente meu. Eu falei para ele assim, ele queria comprar Globo naquela época, ele não tinha uma verba. Daria para vender lá o Bom Dia Brasil, Jornal da Globo. Mas eu olhei para ele e falei assim, não, você não vai comprar Globo agora. Eu vou te indicar fazer outra coisa. Indiquei rádio, outdoor. Depois ele comprou um concorrente meu. E eu sempre ia visitar para ver como que estava. Mas ele não estava preparado para a Globo naquele momento. Ele ia se frustrar naquele momento, né, Carla? Aí passou acho que um ano e pouco, ele me chamou. Falou, Carla, agora eu posso fazer a mídia com você. Resumindo, ele entrou, nunca mais saiu. Que legal. Então, se você tivesse vendido lá atrás, talvez ele não teria feito depois. Talvez ele teria feito, gostado, mas não ia ter o investimento para manter. Não ia ter o retorno que ele... Porque a mídia também é isso, né, Pedro? Exato. É a constância. Constância. Então, assim, para você poder fazer com que uma marca seja reconhecida, forte no mercado, enfim, você tem que ter esse trabalho de marketing constante. E é sobre isso. Ser real. Ser real, sempre. Sempre. Né? E não vestir, por exemplo, como que eu posso dizer? Ver o que o outro tem de bom, eu visto um pouquinho da Carla aqui, visto um pouquinho do fulano. Tem pessoas que são assim, vou pegar o que é de bom de cada um e vou tentar. Não. O ser real é você, é o que você tem no seu DNA e o que você consegue transparecer para as pessoas. Né? E isso está dentro da nossa alma, das vivências, das experiências que a gente teve. E, inclusive, eu tenho uma última pergunta, porque o nosso tempo ele passa muito rápido, né, Carla? Eu vou ver com a produção depois, eu vou ver se os podcasts daqui para frente pode ser assim, vamos conversando e ver se ele vai fluindo, né? 7 horas de podcast aqui, né? 7 horas de podcast. Ô, Carla, mas eu quero saber uma coisa, que essa é uma frase que eu gosto, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e eu quero um momento da sua vida que marcou, assim, eu sei que você tem vários, que você já contou vários aqui, mas um momento em específico que fez você ser a Carla que você é hoje. Nossa. Essa você não esperava, né? Essa eu não esperava. Agora você me deixou sem palavras. Ótimo. Eu adorei. Eu gosto quando é assim. Você gosta quando é assim? Deixa eu pensar. Um momento, então, foi quando eu fui promovida na Tarobá. Por quê? Eu já vinha observando, eu já vinha treinando, estava no mundo corporativo. Só que eu nunca tinha sido uma gestora. E é muito fácil, quando a gente está na base, Pedro, nós olharmos e falarmos assim, por que ele está tomando essa atitude? Por que não demite o fulano? Por que não contrata? Por que não aumenta salário? Por que as metas estão assim? E a hora que você assume uma gestão, você entende que o líder, ele está ali, o gestor, ele está ali para
equilibrar isso. Ele está no meio do sanduíche. Entre a alta direção da empresa, as expectativas dos acionistas e a base. Então, ele tem que entregar os resultados, né? Porque ninguém vive de amor. As empresas precisam do resultado. E ele tem que manter a motivação do time. E não é simples. Então, ali eu entendi, eu falei, ok. Opa, né? Eu me preparei para isso, mas agora que eu sentei na cadeira, eu vou... Deu aquela, né? eu vou precisar melhorar muita coisa. Então, eu acho que aí, para essa virada realmente, para assumir o papel de líder, foi aí. Que legal, Carla. Que legal. E assim, Carla, é nítido que você é uma líder. E eu falo assim, ó, quando as pessoas falam é dom, eu não concordo. Porque tudo é treinável. Nós temos ali uma pequena fração ali, digamos assim, de ter uma... Eu não quero falar uma dom. Facilidade. Uma facilidade, perfeito. Porque assim, é muito fácil a gente chegar hoje e falar, nossa, Carla, como você tem dom de ser líder. 32 anos CLT, né, meu querido? Né? 32 aninhos ali, né? Batalhando, né? Que nem parece, inclusive, né? Ô, Carla, muito obrigado. Assim, o diretor, o produtor, ele fica assim pra mim, porque, gente, por que eu fui falar? Porque era só 1 hora de podcast, né? Mas é que senão a gente vai, né, vai Pedro? indo, vai embalando, mas né, cara? Mas é bom que assim o pessoal fica com vontade de ouvir mais. Isso que eu ia comentar agora, Carla. Inclusive, pra quem quiser te acompanhar, agora é o seu momento do seu jabá. Deixa aí as suas redes sociais, onde que a gente encontra a Carla Rosa, no Instagram, no LinkedIn, onde que a gente vai encontrar mais conteúdos como este? No Instagram e no LinkedIn hoje, os principais. Então, o meu Instagram é @CarlaRosaMentora. Boa. O meu LinkedIn é Carla da Rosa. Me acompanhem lá. Tenho escrito muito conteúdo para o LinkedIn. Estou acompanhando. Estou acompanhando os seus. Boa. E no Instagram também. Isso. E o que esperar nos próximos dias aí? Tem alguma novidade, alguma palestra que a gente pode acompanhar no Instagram que vai ter? Podem ir acompanhando pelo Instagram. Tem muita coisa acontecendo, né? Boa, tem mesmo. Eu tô vendo que você tá nos palcos aí de todo o Brasil, né? Tem muita coisa acontecendo. É isso aí. A Carla não vai parar por aqui. Tem muita coisa acontecendo. 2026 tem um mar de oportunidades. Exatamente. E você aí que quer se inscrever numa mentoria da Carla, se você quer acompanhar o trabalho dela, siga a Carla então no Instagram, no LinkedIn. Eu agradeço demais, mais uma vez, a sua presença, tá, Carla? Foi assim, um bate-papo que eu acho que 1% do que a gente poderia ter conversado, né? Acho que tem que ter mais. Eu acho. Concordo. Vamos ver o que o pessoal vai achar. O pessoal, né, que comenta aqui se a gente tem que ter um outro bate-papo. Muito obrigado se você ficou até o final. E se você não ficou, assista depois, coloca no carro, acompanhe, curta, compartilhe, manda para os seus amigos. E até a próxima. Um abraço, um beijo. Tchau. Nossa, eu fiquei assim, cara.